Agora com ele, vem, Lene. Tudo bom? Eu vou me servir pro pessoal. Estamos aqui agora com o debate em torno da publicação do livro Oliveira, canoense, né, Rodrigo? Mais um representante de Canoas. E também nós vamos ter a presença do Lênio Povas, que escreveu o Dicionário do Cinema Gaúcho. Também um livro muito aprofundado, muito potente, que junto com o livro do Rodrigo, né, duas obras que ajudam a gente a compreender um pouco mais do cinema gaúcho. São coisas importantes, porque o cinema gaúcho, como uma arte que trabalha com a representação, ele transcende o próprio cinema e nos ajuda a compreender também a nossa própria realidade como sociedade. Então, para começar logo, Oi, gente, por favor, atenção. Por favor, gente, um pouquinho de respeito, assim, falar um pouquinho mais baixo. Silêncio no set. Silêncio no set, atenção que vai rodar. Foi plaquete, som, câmera, ação. Então, para ir direto ao ponto, uma vez que a programação está bastante intensa e as atividades estão se acavalando e tal, e o tempo vai correndo, o tempo não para, já vou começar, Rodrigo, te perguntando como é que nasceu a ideia do projeto. Uma pergunta essencial, básica, e a partir dessa, se quiser falar por meia hora, também pode falar que o palco é teu. Eu sei que ele nasceu, eu sei que antes do livro teve aquela revista que tu publicaste. E aí, enfim, não sei se essa ideia já era uma ideia que estava aí batendo em ti já há bastante tempo, ou essa ideia surgiu em função também do aniversário de 40 anos, eu acho, da carreira do Jorge, sabendo que ele ia ser homenageado em Gramado e que ia ter uma atividade intensa em torno desses 40 anos de muita produção. Enfim, conta um pouquinho aí como é que nasceu a ideia do projeto. Depois a gente fala mais sobre o livro. Obrigado, Boca, por ter vindo aqui bater um papo também. Eu entrevistei muito o Boca. É engraçado isso, a gente entrevistou o Boca umas 20 vezes, imagino, porque a gente se encontrava muito em Gramados. O Boca, como professor da Unicinos, ele era mestre de vários cursos que foram selecionados para as mostras do Gauchão, então sempre estava muito em Gramado. Depois falei sobre os filmes do Boca, falei sobre o livro do Boca também, então, que o Boca escreveu, né, um certo cinema gaúcho de Porto Alegre, que é um livro que, como eu já falei, tá com o vídeo que eu gravei, tem informações no livro dele aqui, né? Eu cito o Boca no meu livro, o cinema do Jorge Furtado. E é interessante porque essa história de gostar do cinema de Jorge Furtado, para mim, é muito antiga. Eu gosto já do cinema de Jorge Furtado, ou do que o Jorge Furtado faz, desde que eu tinha 12 anos. Porque eu comecei assistindo a comédia da vida privada na televisão, né, na Globo. Nem sabia quem era Jorge Furtado, não sabia quem era Veríssimo. Eu aprendi a partir dali, né, quem eram essas figuras. E a partir dali eu comecei também a me interessar mais por cinema brasileiro, por ver também a literatura, o próprio Veríssimo também eu comecei a gostar a partir dali. Mas para escrever um livro sobre o Jorge, a gente começou com uma revista digital. Eu faço a Marca 21, né, que é uma revista digital mensal, e todo mês ela tem uma temática diferente. E no começo do ano eu faço uma pesquisa de quais serão os assuntos, os 12 assuntos do ano. E eu lembrei que o Jorge Furtado vai fazer um aniversário redondo esse ano, que é 65, né? Aniversário legal, 40 anos de carreira também. Então, poxa, uma boa pauta para fazer uma revista. Então eu pensei, bom, vou falar com o Jorge em primeiro lugar, para ver se eu marco uma entrevista com ele, para poder conversar um pouco sobre os filmes dele, sobre a gênese de alguns trabalhos. Fui deixando um pouco, porque a revista ia ser lançada em junho, então, bom, tem tempo ainda para falar com ele. E chegou maio, chegou a enchente. E com a enchente, eu não tive a coragem de chegar para o Jorge. Ô Jorge, vamos conversar um pouco sobre os filmes, né, naquela coisa surreal que a gente viveu, né, em maio. Mas os filmes do Jorge me ajudaram muito a passar aquela enchente. Eu não fui afetado diretamente, né, aqui em Canoas, mas conheço muita gente que foi, e familiares, amigos também, e foi um momento muito conturbado. E os filmes do Jorge me ajudaram um pouquinho também a manter a cabeça, sabe, meio sã, naquele tempo tão insano que a gente estava vivendo. E eu escrevendo, né, os textos, o Jorge sabia também, porque eu tinha comentado com ele sobre, mas quando saiu a revista, eu meio que falei com ele, olha, tem a revista. Ele demorou uma semana para me responder, eu achei que ele tinha detestado a revista, fiquei com medo até. Mas ele demorou porque ele não tinha visto e-mail, e foi no dia do aniversário dele, inclusive, que ele me respondeu e-mail dizendo, vi a revista, gostei muito, muito legal o trabalho.
E ali, a partir daquele momento ali, meio que surgiu uma centelha de ideia de talvez transformar em livro. Eu conversei contigo na época também, eu mandei a revista pro Boca, porque a revista tinha citações ao cinema, ao livro dele. E ele falou, poxa, isso tinha que ser uma coisa impressa, né? E eu disse, a revista é muito complicado, né? Mas um livro talvez rolasse. E vendo também, né, fazendo um pouco de pesquisa sobre como lançar um livro, eu queria lançar ele o mais rápido possível, eu queria fazer ele antes de Gramado, não deu tempo de fazer antes de Gramado, mas eu queria fazer pelo menos nessa época. E fui fazer independente, porque se eu fosse falar com uma editora, até o projeto passar, era do 2026, não tinha saído ainda do livro. Então eu vou fazer independente, faço uma tiragem pequena, e assim saiu, né? O cinema Jorge Furtado está aqui, né? Ontem foi, inclusive, né, a nossa sessão de autógrafos. E quem quiser comprar o livro, a gente está com a banquinha ali atrás. Cindy está vendendo o livro também ali, R$45 apenas. Um livro de 192 páginas, com 26 artigos sobre a carreira do Jorge, 13 curtas, 13 longas. Uma carreira diferente também do pouco que o cinema brasileiro, o cinema gaúcho, também trabalha. É um cinema que investe muito na comédia, que eu adoro, né? Eu sou um cara que gosta muito de comédia. Eu acho que o Jorge, ele é talvez o roteirista mais inteligente que a gente tem agora no momento trabalhando com comédia. As comédias são espertas, ele nunca subestima o público dele, ele escreve roteiros que sempre tem alguma coisa escondida na história. Quando não tem, às vezes, a gente sabe por que não tem. O Homem Copiável, por exemplo, tem uma grande reviravolta, ou uma vez os Verões tem reviravolta, o Meu Tio Matoncara tem reviravolta. O instrumento básico não tem reviravolta, não precisa. Por causa daquele lance bucólico, daquela cidade que está querendo um instrumento básico, mas se apaixonando por cinema, não precisa de twist. Ele entende também quando a história precisa de twist, quando não precisa. Então, é uma admiração que eu tenho muito forte assim, no trabalho dele, e fico feliz de ter podido transformar isso num livro, e de ter gostado também, né? Porque eu conversei com o Jorge algumas vezes agora, depois de ter lançado o livro. Ele me comentou que algumas coisas que eu escrevi no livro ele não lembrava. Então é legal, né? Também, né? Eu apresentei algumas coisas para ele que ele não lembrava. Então foi bacana, mas uma experiência muito boa. Assim, o primeiro livro que eu lanço solo, eu tinha lançado já um texto sobre o Jorge Furtado no livro da Sears, 50 Olhares sobre o Cinema Gaúcho, que é um livro que tem vários autores escrevendo sobre. Eu escrevi sobre o dia que o Dorival Canaguarda, que para mim é um curta excepcional, um curta assim, sui generis da nossa cinematografia. E a partir daquele momento também, né, meio que surge essa ideia de escrever mais sobre o Jorge e surge o livro. Só me diz qual é a tiragem que eu fui? Foram 220 exemplares. Já vendeu quase tudo. De boa parte. Correi para comprar o livro. Bom, eu já tinha lido a revista que tu me mandou, justamente, fiquei muito honrado, muito feliz em ver que o livro, né, que eu publiquei serviu de base de pesquisa, que foi citado na revista. E eu lembro de ter te dito que merecia ser impresso mesmo, e fiquei muito grato, muito feliz em saber que a revista virou livro, porque quando é impresso de uma forma ou de outra, ela parece que vira documento, né? Não que aquilo que é digital, que está na rede, não seja documento também. A gente faz pesquisa a partir daquilo que permanece no ambiente digital, mas quando está no papel, eu não sei, talvez seja por causa enfim, da minha... Materialidade, né? Não, mas talvez seja por causa que eu sou indo ser analógico, né? Então eu preciso ter o contato com o papel. Mas realmente, assim, ter o livro impresso e ele está na mão, e além de tudo, é a melhor forma de ler algo, né? E aí quando tu mandaste o livro para mim, lá em casa, assim, eu peguei ele e comecei a ler. Eu lembro que no primeiro dia eu já tinha lido meio livro, assim. Eu disse, não, para aí, vamos ler mais devagarinho agora, porque senão eu vou terminar de ler muito antes do debate, e aí eu não vou nem mais saber o que falar com o Rodrigo. Mas uma das coisas que eu mais gosto no livro, assim, obviamente, tu tem um senso de humor peculiar que eu acho que dialoga muito com a própria obra do Jorge. Eu gosto disso, assim, de umas sacadas, umas tiradas que tu faz, geralmente no final das críticas, mas às vezes também no meio do texto, assim, que tu relaciona com os filmes do Jorge, o que é um elogio, porque realmente o Jorge chega a dar raiva de tão inteligente que o cara é, né? De tão acima da média que o cara é como realizador. Mas tem uma coisa que bate muito, assim, que é o ler, já nas primeiras páginas, te obriga a continuar lendo, porque realmente é muito bom, que é quem é Jorge Furtado, né? São só 1, 2, 3, 4 páginas, né, que tu escreve sobre quem é Jorge Furtado, e escreve de uma forma assim bastante contagiante,
que tu tem vontade de querer saber mais sobre quem é Jorge Furtado, né? Então até pensei, talvez ele vá fazer uma relação entre a obra do Jorge e os filmes dele. Passou pela tua cabeça talvez ir além e fazer algo assim? Um pouco maior, né? Até porque, como a revista, realmente o livro é uma versão da revista, e a revista ela tem essa coisa de ser eu tenho que gravar a revista em um mês. A revista ela não pode sair depois do último dia do mês que fecha nossa edição, então eu não tinha tempo, né? Tanto que na revista, até eu escrevo isso, eu não lembro se está no livro ainda, mas eu ia escrever alguns artigos sobre os livros do Jorge. Que o Jorge também, além de ser cineasta, ele também escreve muitos livros, né? Então ele tem um trabalho literário interessante, e minha ideia, eu cheguei a comprar os livros, e durante essa coisa da enchente também, os livros demoraram para chegar e não consegui ler a tempo também para escrever. Mas é isso, é o tempo meio que jornalístico, né? Tipo, de fazer realmente uma coisa em um mês, que me impediu de ser um pouco mais profunda até dentro da obra dele, mas que eu acho que uma biografia talvez tivesse que ter um pouco mais de tempo mesmo, mais fôlego, assim, para poder... E uma entrevista com ele também é importante, né, fazer, principalmente, né, conversar com ele. Como eu queria ter muita coisa do Jorge também no livro, eu pesquisei muita coisa, muita entrevista. O legal do Jorge é que o Jorge, tipo, é muito difícil achar um filme que ele não tenha dado uma entrevista, e uma entrevista extensa sobre. Então achei várias entrevistas dele sobre os curtas, sobre os longas, algumas que ele deu para mim, inclusive. Eu entrevistei ele quando ele lançou Real Beleza, eu nem lembrava, fui procurar meu e-mail, porque eu sabia que ele tinha ido na Rádio Unicinos, que eu trabalhava na Rádio Unicinos, ele tinha ido para lançar o Rasga Coração. Ele foi no estúdio, a gente conversou, e claro, eu lembro disso, obviamente. E eu fui procurar meu e-mail e achei uma entrevista de Real Beleza, que ele tinha me dado por telefone, que eu nem lembrava que eu tinha feito. Então foi legal também poder encontrar esses encontros que eu tive com o Jorge, e fiz muita pesquisa sobre entrevistas que ele deu. Então tem muito do Jorge no livro também, porque eu pego muitas coisas dele, mas relacionar a vida dele até não foi uma coisa que eu pensei. Escrever, sei lá, escrever um livro sobre uma figura interessante da nossa cultura gaúcha, eu geralmente penso escrever sobre a obra, muito mais sobre a pessoa. Muito mais interessante saber, sei lá, a obra de alguém do que a vida. Isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Tipo, não estou dizendo que é certo ou errado, mas quando eu penso em escrever coisas, eu geralmente penso em escrever sobre a obra das pessoas, muito mais do que da vida delas, embora, claro, faça parte, obviamente. É a dica aqui para tu escrever uma biografia sobre o Jorge. Tem entrevistado aí várias pessoas mais aí já. Com certeza, não, seria um trabalho muito mais extenso, né, e demorado. Tu me conta um pouquinho sobre o processo de escrita. Algumas tu já tinha escrito. Chegou a retrabalhar elas, ou elas foram para o livro do jeito que estava, ou para a revista primeiro, né, que da revista veio para o livro. Obviamente tu viu alguns filmes que tu não tinha visto, ou reviu os que tu tinha visto já. Alguns deles eu me dei conta que tem vários filmes do Jorge que eu não vi. Eu que achei que tivesse visto quase tudo dele, mas realmente tem alguns que eu ainda não vi. Tu disse que provavelmente eu não vou ver, porque vai permanecer meio quase inédito. Tu chegou a acessar extras de DVD, tu chegou a procurar making-offs para assistir, como é que foi, assim? Uma pergunta bem boa sobre o processo, porque o processo é bem diferente, né? Quando tu vai fazer uma obra de um autor que pode ver todos os filmes e pode pesquisar coisas em DVDs, por exemplo. Então, eu vi todos os filmes de novo, eu vi todo tipo de making-off que tinha disponível, procurava no YouTube algumas entrevistas da época também, e making-off, tem muita coisa de TV também, sei lá, TV Com fazia um making-off, sei lá, de algum filme do Jorge, e eles aparecem, tu acha na internet e tu consegue assistir e colocar. Fiz bastante isso. Os textos que eu já tinha escrito, eu reescrevi alguma coisa. O dia que Dorival Caraguarda foi o que eu menos mexi, embora eu tenha retrabalhado um pouco ele, porque o primeiro parágrafo do livro da Cia é uma coisa mais pessoal, que eu acabei cortando do livro da revista, mas muita coisa eu fui pesquisando, fazendo algumas entrevistas. Tem uma história que eu acho muito boa aqui, que é do filme Estrada, que é o Felicidade no caso, que foi um longa que foi lançado em 95, que eram 4 curtas, dentre eles o curta Estrada, que é do Jorge. E na casa de cinema, e tem uma entrevista com ele, em várias entrevistas que o Jorge dava, ele dizia: aquele ano, Felicidade ganhou todos os prêmios que podia, porque era o único filme que estava passando em todos os festivais. E eu sei que o Jorge também, ele pode ser humildão assim, mas tipo, peraí, né, vamos ver se isso é verdade. Eu fui pesquisar, né, eu sabia obviamente que 95 foi um ano de penúria no cinema brasileiro, estava realmente começando ali a retomada, né, Cláudio Joaquina, outros filmes, né, depois de 96, Por Isso que Dadá, e outros filmes importantes também, né, que vieram nessa série 95, mas tinha mais filmes. Ele está sendo humilde, mas ele tinha mais filmes, ele correu mesmo.
e tinha uma informação que eu não achei de jeito nenhum, que era quem tinha ganhado o prêmio em Cuiabá. Não existe na internet informação sobre o Festival de Cuiabá. E na revista eu coloquei, tipo, quem ganhou Gramado, quem ganhou Brasília. Cuiabá eu não achei informação, eu coloquei na revista. E daí eu passei pro meu amigo, o Eduardo Kopp, que foi quem revisou o livro, e ele me disse, olha, pra revista eu acho que é legal isso, mas pra livro não, livro é mais perene. Eu acho que ou tu tira a informação de Cuiabá, ou reescreve o texto. Eu vou entrar em contato com o pessoal de Cuiabá. Eu fui, entrei em contato com o pessoal que fez o Festival de Cuiabá, que até hoje são as mesmas pessoas, inclusive, né, desde o começo. Entrei em contato, tentei perguntar, o pessoal não lembrava, eles acharam um arquivo que tinha todos os vencedores, mandaram para mim, e eu consegui achar a informação que está no livro. Então essa informação que está no livro aqui não está na internet. Não acho em nenhum outro lugar, a não ser aqui. Eu quero depois colocar no Wikipedia também, para poder democratizar também essa informação, né? Não precisa estar só no meu livro, né? Mas é uma informação que não tinha, inclusive até no próprio site, né, do Cinema Gaúcho, não tem essa informação também de Cuiabá. Tem, claro, que ele ganhou o prêmio, mas não tem quem ganhou Cuiabá naquele ano, né? Então, e tá aqui no livro quem ganhou. Então, é uma informação que eu não tinha. Fui feliz de ter colocado isso também no livro, porque é uma coisa meio pequena até, né? É uma linha no livro. É uma linha no livro, que não faz diferença talvez para ninguém, mas para mim, como jornalista, e queria colocar isso, foi bacana. Não, e essa é a potência da pesquisa, né? Fazer pesquisa é isso, né? Ter informações que são importantes e que devem vir à tona, né? A gente deve jogar luz sobre essas informações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta é simples, mas talvez a resposta não seja tanto. De todos esses filmes, tem um que tu gosta mais? E outra coisa, qual é o filme do Jorge Furtado que tu acha mais importante pro cinema, assim? Acho que a importância é das flores, né? Acho que é meio que... Essa é uma resposta talvez mais fácil até, porque Ilha das Flores é um filme que ele subverteu muita coisa, né? Ele criou ali um tipo de linguagem hiperlinkada antes do hiperlink ainda, sabe? Aquela coisa de uma palavra busca outra e dá um significado, e como se fosse um alienígena assistindo aquele filme, aprendendo coisas. É um filme que passa na escola, né? Eu lembro de ter visto na escola esse filme. É um filme tão importante que ele foi exibido em colégios porque tinha uma linguagem diferente, porque mostrava uma realidade também, embora de uma maneira fictícia, mas mostrava uma realidade também. É um filme que dá um soco no estômago da pessoa. Ele começa divertido, ele começa aquela coisa de o tomate, o japonês, a galinha, mas no final tu vê que é uma realidade assim, que é estapafúrdia, assim, uma realidade que ainda existe, né? É uma realidade ainda duríssima. Então, o filme, pra mim, acho que talvez seja o mais importante do Jorge, seja Ilha das Flores, até por abrir também caminhos, né? Como tu mesmo diz, né, no teu livro, né, o Ilha das Flores, ele abriu caminho para a Casa de Cinema. Se não fosse o Ilha das Flores ter ganhado o prêmio Berlim, a Casa de Cinema talvez não existisse do jeito que ela existe hoje, né? Porque eles tiveram que se profissionalizar para que pudesse continuar fazendo filmes, né? Então, também acho que é um filme importante por causa disso. Mas agora, o meu preferido, eu sempre fico, em longas principalmente, eu fico dividido entre O Homem que Copiava, né, que é um filme inteligentíssimo também, que retrabalha algumas coisas do próprio Ilha das Flores, né, com aquela hiperlinkagem, né, de trabalhar muito aquele inconsciente, né, do André, né, que ele vai falando e vai mostrando as imagens. É uma coisa meio Jack Kerouac, assim, sabe? Então, que a gente vai vendo no cinema, né, uma coisa muito impressionante, assim. Uma montagem do Giba também que é fantástica, né? O Giba esteve ontem na sessão de autógrafos, assim como o Jorge, e eu mencionei, no meu autógrafo para ele, eu disse que parte do brilhantismo do Jorge está na tua montagem, e o Giba, ele é fantástico, né? E é um sujeito que ensinou muita gente também como montar, né? Então, a gente vê, sei lá, o Jonas, por exemplo, fazendo montagens fantásticas, aprendeu muita coisa com o Giba também, né? Então, é uma coisa... Mas acho que eu meio que... Mas o Homem Copiava, ele copiava, e o filme que eu acho delicioso, que é Saneamento Básico. Saneamento Básico, pra mim, é impossível eu estar zapeando a televisão, estar passando e não parar e assistir. E não importa o momento onde esteja o filme, eu vou terminar de assistir. Porque é um filme engraçado, um filme que fala sobre cinema de uma forma amorosa, crítica, curiosa, cômica. O elenco é sensacional, né? A Fernanda Torres, hoje ela está, claro, Ainda Estou Aqui, fantástica no drama, mas a Fernanda Torres é maravilhosa em qualquer coisa que ela faça, né? E em comédia ela é fantástica. Wagner Moura, Lázaro Ramos, a Camila Pitanga, Paulo José. O que é o Paulo José nesse filme?
fazendo aquele senhor resmungão, ranzinza, que vira um cientista louco naquele filme e se apaixona pelo cinema também, tanto que ele quer gravar mais uma cena, ele quer pagar do dinheiro dele para gravar mais uma cena, porque ele achou fantástico aquilo, de poder brincar com o cinema. Então é um filme realmente apaixonante, assim, pra mim são os dois que eu fico bem dividido, assim, entre dizer qual é o meu favorito, assim, de longa. E é um filme, é um livro que é uma homenagem ao Jorge. Então, claro, eu falo muita coisa boa dos filmes dele aqui. Mas tem uns curtas, por exemplo, que eu não gosto tanto, que eu falo, que menciono aqui. E é legal que o Nelson Diniz está aqui, inclusive. O Nelson, ele faz parte de vários filmes do Jorge. E tem um filme que é o Rumikube, que está aqui no livro também, que eu acho a tua atuação a melhor coisa do filme. E eu escrevo isso no livro. Porque é um curta, assim, que eu não acho o melhor do Jorge, mas tem algumas coisas muito boas e a tua atuação pra mim ali é fantástica. Então, me vende muito bem aquela dupla, sabe? É muito cotidiano, né? Isso. Então, a coisa eu acho que vocês conseguem dar uma coloquialidade para aquele texto. O Jorge, ele é um grande dialoguista, né? Ele fala que ele gosta muito do Milor e do Veríssimo, porque eles são grandes frasistas, pessoas que conseguem escrever, né, frases fáceis de ler, fáceis de ouvir, mas ele também faz isso muito bem. E quando tu bota na embocadura de um ator bom também, né, a gente percebe isso, sabe? A frase, ela desenrola bem, né, no ouvido, ela flui no ouvido, então é muito bacana. E o Nelson está aqui, é muito bacana poder... E a gente saiu daquele set viciado em Rumikube, né? Tem uma irmã, inclusive, que comprou um jogo porque assim, a gente jogava também todos os dias no hotel. E no texto, o filme ele tem aquela coisa, aquele mistério, né? Tipo, quem estava certo, quem estava errado, tem aquele do ponto, né? O gaúcho disse que o ponto vale, ou a paulista disse que não, e quem estava certo era o gaúcho, né? O filme não diz, né? Mas eu digo isso aqui no livro. Até porque... Esse trecho me mandou antes, né? Não, fiz questão, né? Disse, pô, falou bem do Nelson aqui, vou mandar pro Nelson, né, cara? Vou exaltar meu amigo. Eu tenho um amigo em Santa... Eu também concordo contigo. Eu acho que o Saneamento Básico realmente é um filme delicioso de assistir. Toda vez que ele está passando na TV, se eu estou zapeando e está passando, eu paro e assisto da metade em diante, onde parou. E eu tenho um amigo em Santa Teresa, porque o filme foi praticamente todo ele rodado em Santa Teresa e Bento Gonçalves. E eu tenho um amigo que é o César Prezi, e ele é o dono da moto que o Wagner Moura dirige, né? Pilota. E eu acho que o César já está ficando meio velho, sabe quando tu começa a repetir as histórias para quem já contou? Toda vez que eu vou visitar ele me faz ver a moto para me contar que a moto foi dirigida pelo Wagner Moura. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta, depois eu quero chamar o Glênio aqui também para a gente conversar um pouquinho. Vou te fazer uma provocação. Tem uma frase aqui na crítica que tu escreve sobre o Real Beleza, que tu diz que o Jorge Furtado costuma comentar em suas entrevistas que busca sempre se reinventar. Realmente, ele falou isso para mim quando eu entrevistei ele para o Certo Cinema Gaúcho, tá no livro, eu acho que está no documentário também, quando eu pergunto para ele sobre, enfim, o processo de produção dos filmes dele, que realmente ele tenta fazer filmes diferentes, ele tenta sempre fazer uma coisa que está diferente daquilo que ele fez antes. No entanto, ao mesmo tempo, tem um elemento do cinema dele, aliás, eu diria que tem dois elementos. Ele quer falar sobre a coisa grande, a partir da coisa pequena. Né? Um tomate para falar sobre a humanidade, um canhão para falar sobre Canudos, o que mais? Um sanduíche para falar sobre o processo de realização de um filme. Isso aparece bastante no cinema dele. E uma outra coisa que aparece na obra dele, que vai além do cinema, né, que vai para a televisão, e na televisão talvez seja onde ele fez as coisas mais incríveis, né, tanto como roteirista como realizador, a hibridização entre o documentário e a ficção. Né? Isso começa lá quando ele produziu Kizumba para a TVE, e isso acompanha a vida dele. O Ilha das Flores é isso, O Homem que Copiava tem isso também, porque toda aquela primeira meia hora lá não deixa de ser também um documentário, né? Uma linguagem off, contando uma história, contando um personagem e tal. Isso vai acompanhando até os últimos filmes, né? Mesclando magistralmente e tensionando os limites do documentário com a ficção. Não é um pouco contraditório tu se reinventar constantemente, mas ao mesmo tempo repetir, de certa forma, essa mesma fórmula? Os humanos contraditórios, mas
eu acho que o Jorge já falou algumas vezes em entrevistas que ele tenta se reinventar, se ele não consegue é por uma incapacidade dele, né, porque ele tem suas características, né, ele tem a sua forma de pensar, né, ele tem a sua maneira de contar histórias também, então acho que vai um pouco por conta disso. Mas eu vejo realmente que ele realmente tenta mudar, né? Tu vê, por exemplo, um filme como Uma Vez os Verões, que tem ali um narrador, que tem um twist, que tem ali atos bem marcados. Como eu copiava, também tem um narrador, mas daí também tem um twist, mas o filme é maior, né? Uma história maior. Tu vê depois o Primavera das Neves, que é um documentário que mistura, né? Documentário e ficção, porque tem aquelas cenas com a atriz fazendo os poemas, né? Que foram traduzidos pela Primavera. Então a gente nota que existe uma necessidade até talvez, né, de modificar alguma coisa, mas nem sempre é possível também, porque eu acho que o projeto dita também um pouco, né, o que cada coisa pode ser, né, que pode não ser. O Virginia Adelaide, por exemplo, que foi o mais recente dele, é o documentário mais fictício dele, porque tudo que está ali foi montado, né, foi dramatizado. A gente tem duas atrizes fazendo as personagens que viveram uma adaptação, né, de alguma coisa que aconteceu. Tem muito documental, claro, porque as atrizes elas falam coisas que são pesquisas, né, que são baseadas em fatos, então é documental ali, só que é tudo dramatizado, então talvez seja o apagar, né, daquela linha bem tênue entre documentário e ficção. Acho que talvez seja o Virginia Adelaide, que é o mais recente dele, que infelizmente não estreou ainda, né, ele passou em festivais, passou em Gramado, passou no Festival do Rio, passou na Mostra de São Paulo também. Espero que chegue logo, né, pro pessoal. Acho que é uma produção até Globo News também, então imagino que deve passar nos cinemas depois, logo já ir pro Globoplay, imagino. Mas é um filme que vale a pena ver por conta disso também, para ver como o Jorge e a Renata também, né, que é a diretora do filme junto com ele, trabalham isso, né, trabalham de forma diferente o gênero que é um gênero jornalístico, né, documental, uma coisa que o Jorge sabe fazer desde quando fazia curta-metragem, né? E que nos longas ele se coloca um pouco mais também, né? Se for ver o Mercado de Notícias, o próprio Primavera, ele se coloca ali, né? Ele se mostra também, né? Ele diz porque começou a falar sobre o Mercado de Notícias, que começou a fazer sobre o Primavera das Neves, tudo curiosidades dele, né? Tudo coisas que ele tinha uma curiosidade jornalística também e que ele foi, buscou e fez os filmes que ele fez. Então eu acho que é basicamente isso. Eu acho que ele tenta realmente se reinventar sempre quando pode, mas que a história, às vezes, né, a própria trama do que ele está querendo contar, às vezes não permite. Ou às vezes ele quer realmente contar uma história de um jeito furtado de ser também, né? Que ele tem, eu acho que já um carimbo dele também, que é bem forte, e que quando tu vai ver o filme de Jorge Furtado, tu meio que sabe também, né? Tu também vai encontrar um texto inteligente, vai encontrar boas situações, vai encontrar alguma coisa ali que... Agora está lançando, mostra o livro aí, Dicionário de Cinema Gaúcho. E aí, fala um pouquinho sobre esse projeto aí, como nasceu e como chegou nesse livro, por favor. Um pouquinho, vai ser difícil, mas vou tentar. Bom, eu até brinco, né? Me pergunto quanto tempo demorei para fazer isso. Bom, não é toda a minha vida, mas é boa parte dela, né? Isso acho que começa nos anos 90, quando eu vou fazer mestrado em São Paulo, e eu escolho um filme gaúcho para trabalhar, que é o Vento Norte. E durante essa pesquisa, é um filme de 51, e descobri muita informação sobre outros filmes gaúchos que eu nem conhecia, nem sabia. E quando eu fui fazer o doutorado, eu me dispus a fazer uma pesquisa mais longa, bem pretensiosa a minha pesquisa, né? Do início do cinema, tentar descobrir qual era o primeiro filme produzido aqui no Rio Grande do Sul, até mais ou menos os anos 50, ou seja, tentar cobrir os primeiros 50 anos, que eram os mais difíceis, assim, né? Isso também era uma necessidade, porque como pesquisador, como professor, quando eu queria estudar, saber um pouco mais da história do cinema gaúcho, não tinha nada. Eu tinha muito pouca coisa. Tinha já alguns livros do Tullio Becker, do Merten também, mas eram livros assim muito generalistas e sem uma pesquisa rigorosa, metodológica. Eram jornalistas críticos que reuniram críticas no calor da hora e publicaram em livro. Então faltava assim uma coisa mais rigorosa mesmo. Então eu comecei ali. Depois surgiu também um convite para pesquisar e publicar catálogos da produção contemporânea,
E eu fiz isso em 3 publicações que cobriam mais ou menos o final dos anos 90 até metade dos anos 2000. Enfim, então já tinha uma pesquisa prévia, entende? Assim, que começou lá nos anos 90. Depois eu fiquei um pouco afastado de tudo isso, durante uns 10 anos mais ou menos. Eu não me envolvi muito com pesquisa de cinema local, por vários motivos, que não vem ao caso agora. E até que, um pouquinho antes da pandemia, o Zeca Brito, que é um cineasta, na época ele era diretor do IECine, Instituto Estadual de Cinema, ele e a Fátima Leite do Nardelli me chamaram para uma conversa e a gente começou a pensar coisas que poderiam ser interessantes para a memória do cinema gaúcho. E já nessas primeiras conversas surgiu a ideia de a gente fazer um banco de dados, né? um portal do cinema gaúcho. E esse projeto ganhou força com a entrada da Cinemateca Paulo Amorim, aqui a Mônica Candes, que é curadora da presente. E graças a Mônica, ao Zeca e à Fátima Lei, eu me senti muito abraçado ali, né, pela Cinemateca também. E a gente começou esse processo, aí veio a pandemia, foi bem um pouquinho antes, né, que tudo isso começou. E a gente ficou quanto tempo fechado? 14 meses, né? Sim. 14 meses fechados lá na Cinemateca. Começou em março e se reabriu em junho do outro ano. E a gente ficou trabalhando nesse projeto. Acho que o Zeca teve essa ideia maravilhosa de colocar todos os funcionários da Cinemateca, porque a gente tem lá projecionista, bilheteiro, porteiro, enfim. E estava todo mundo parado, né, sem trabalhar, mas ganhando. Então a gente disse, não, vamos fazer. Aí a gente inventou uma força-tarefa. Todos eles começaram a trabalhar na pesquisa também, a transcrever créditos, porque a nossa pesquisa partia disso, de transcrever crédito, que era a nossa base principal. Isso foi muito bom, porque deu uma agilizada no trabalho, porque são muitos filmes. Isso que a gente também, nesse primeiro momento, o recorte era só indexar longa-metragem. Só que no final eram 800 longas, né, que a gente foi localizando. E era muito filme para trabalhar, para transcrever, para fazer sinopse, para montar ficha, entrar em contato com os realizadores, ir atrás de material, porque só a ficha técnica, só os créditos não eram suficientes. A gente precisava também complementar com outras fontes. E aí a gente ficou trabalhando durante 2 anos nisso, assim. E finalmente a gente conseguiu então publicar o ano passado, em maio do ano passado a gente lançou o site, que infelizmente está fora do ar essa semana. E aí a gente surgiu também no meio desse processo um outro projeto, que foi também uma invenção, uma ideia do Zeca, que é o projeto Primavera Gaúcha, que era dar uma visibilidade à produção contemporânea, enfim, fazer uma amostra, fazer um catálogo. E a gente conseguiu fazer tudo isso depois da pandemia. Na verdade isso era para ter feito lá atrás, né, durante aquele período. E um dos objetivos desse projeto era publicar um livro também. Então o dicionário surgiu como uma consequência natural, porque como a gente já tinha toda a pesquisa bastante embasada no portal, a ideia do livro é então fazer uma síntese do que estava no portal, né, e das coisas, uma ficha técnica mais resumida e tal. E também levando em consideração que eu falei há pouco, né, que a gente indexou cerca de 800 filmes. Esse número é bem expressivo, mas é porque ele contém filmes que não são necessariamente gaúchos, tá? São filmes que dialogam com a cultura gaúcha. Então, por exemplo, o Quatrilho, para pegar um exemplo bem conhecido, né? O Quatrilho não é um filme gaúcho, não é um filme produzido por uma empresa gaúcha, mas ele foi filmado aqui, ele tem atores locais, tem técnicos, até algum capital talvez, mas não era um filme gaúcho. Então esse filme está no portal, mas não está no dicionário, por exemplo, né? No dicionário estão filmes que, o critério que a gente utilizou foi filmes que são produzidos ou coproduzidos por empresas locais, empresas gaúchas. No portal também tem cerca de 300 DVDs. Então, né, a produção de DVD ela foi muito rica nos anos 2000, ela durou 20 anos, um pouco mais. Agora mesmo
mesmo como foi importante também usar os making-off, as coisas que estão nos extras, os DVDs, era um material incrível, né, que tinha muita informação ali na embalagem. Então me parecia que era fundamental também indexar essa produção musical, que a maioria desses DVDs eram de registros de shows, né? Porque você pega a ficha técnica de um show lá do Renato Borghetti, a ficha técnica do DVD do Renato Borghetti é a mesma de um filme de ficção. Os mesmos técnicos, o cara que vai fazer a fotografia, o fotógrafo que faz um filme, o som, etc. Então me parecia que isso era importante para também dar uma redimensionada no nosso contexto de produção audiovisual, porque a gente também, eu sempre tive uma visão muito ampla do que é audiovisual. Para mim, audiovisual é tudo. Não tem diferença entre, agora mesmo eu fico meio puto até com esse negócio de cinema e audiovisual. Isso não existe. Audiovisual. Agora teve um festival na Porto Alegre, cinema e audiovisual. Como assim, né? A Socine é assim, né? Cinema, estudo, cinema e audiovisual. Não, audiovisual para mim, cinema está dentro do audiovisual e vice-versa. Então, tudo que tem imagem, som, eu nunca tive nenhum preconceito, né? Assim, tanto que eu comecei a trabalhar com filmes domésticos, com outras categorias, com assim, jornal, para mim tudo é cinema, não tem essa coisa institucional, um filme, uma publicidade para mim é cinema, é audiovisual. Só que, claro, para uma publicação, no caso aqui era só logo, tinha que ter um certo recorte, senão a coisa também ia ficar muito grande. Enfim, acho que eu já falei demais. Tem alguém da produção aí, só para poder me dizer até que horas que a gente pode levar essa conversa, só para eu ter uma ideia, se eu me encaminho para o final, se dá para ir fazendo mais perguntas. Agora é 6h30, tem isso também. Eles estão vendendo o livro também, né, Grande? Tem um livro aqui para vender. Sim, os dois estão aqui presentes para autografar. É o diretor que mais tem filmes, mais longas, né? Porque a gente fez um índice também, um índice de títulos e de direção. Então, se tu vai lá no índice, tu vai ver que o Jorge é o diretor que mais tem filmes, né? Contando Felicidade que é um longa, e contando Os Sete Sacramentos de Canudo, que é um filme em episódios também, mas que é um longa, né? Tem a Mata Velha, sabe? Sim, o Jorge até falou de botar o dedicatória, quando eu botei dedicatória para o Jorge, para na hora eu botei assim, a história do cinema gaúcho, né? Eles são a história do cinema gaúcho. Eu escrevi para o Jorge ele recebeu o livro uma semana antes ali da feira, né? E eu escrevi a dedicatória para ele e disse, esse livro não existiria sem você, literalmente. Não, eu ia fazer uma colocação a partir de uma coisa que tu falou também, Rodrigo, que é como é complicado, né? Como é difícil, quer dizer, como é importante fazer um livro. O Boca falou isso também, né? De botar no papel, isso acho que era importante, porque está tudo lá no site, certo? Mas é engraçado porque várias pessoas, reações, comentários a respeito do livro. Por exemplo, uma amiga minha falou assim, tô curiosa para saber qual é o filme de 1911, né? Pô, essa informação está lá no portal, desde que o portal está lá há mais de um ano. Então, quer dizer, claro que as pessoas veem no portal, consultam, mas é a coisa da internet, né? Que é ser muito pontual, tu vê uma coisa bem fragmentada, tu tem que fazer a pesquisa, e o livro é diferente, é mais fácil, né? Tá mais à mão, não sei. E hoje o portal está fora do ar, por exemplo, o livro não vai estar fora do ar. Exatamente. Então, eu sou totalmente fã de livro, né? Claro. Mas ao mesmo tempo, eu queria comentar isso, que tu deve ter sentido, quando a gente publica, o Boca também publica já vários livros. O Mário Quintana falou uma vez, né? Um erro em bronze é um erro eterno. Né? E aí, assim, quando tu começa a ver, eu já nem consigo mais olhar esse livro, porque eu abro e acho um erro, né? Acho um problema. Então, enfim, são coisas que acontecem. Mas são erros, assim, às vezes, que as pessoas talvez nem percebam, não vão se dar conta. Eu acho que, no geral, ele está bem resolvido, e é uma obra que tem uma... O erro também faz parte da história. Pois é. Então, enfim, mas é um trabalho que a gente pena muito, né? Se quiser, é um trabalho
quando tu vai publicar, tem uma outra responsabilidade por trás, que é isso, uma revisão extensa, enfim. Mas eu acho que a gente conseguiu, acho que foi um trabalho que foi muito feliz de fazer e o resultado está sendo muito bacana também. Queria só comentar que, para mim, é uma honra até estar lançando o livro junto com o Guilherme, né, o Dicionário de Filmes Gaúchos, porque é bacana a gente lançar 2 livros que falam sobre o cinema gaúcho, né, num momento também, num ano, né, no Rio Grande do Sul, que foi tão emblemático, né, infelizmente, né, para o nosso estado. Então, eu fico feliz, tá, a gente ter também esse momento, né, de poder lançar um livro ao teu lado também. A gente esteve juntos já na Feira do Livro de Porto Alegre, já também em outros eventos, então acho muito bacana. E estar aqui em Canoas também, na minha cidade, lançando esse livro também. Eu quero agradecer o Derlan também, que não sei se está por aí, Derlan e a equipe também do festival, porque é uma iniciativa super importante, vida longa o Festival de Canoas. Eu estive aqui ano passado como júri, esse ano eu estou lançando o livro. Então é um festival assim, que eu tenho um grande carinho por ele, porque é na minha cidade, nasci, cresci aqui em Canoas, então para a cultura de Canoas é fundamental um festival como esse. Então, palmas para o Derlan aqui, para a equipe, por favor, porque merece muito. Bom, também faço das suas palavras as minhas, agradecer ao Derlan e toda a equipe. Eu estive aqui o ano passado também, foi muito legal. E está voltando com o lançamento, é ótimo. Sim, Rodrigo, é um prazer estar lançando o livro junto contigo, porque eu acho que é incrível, né? Que tu é o primeiro cara a escrever um livro sobre o Jorge Furtado. Até então não tinha. Uma hora, né? Como é que pode isso, né? Eu acho que isso também é uma coisa que eu chego nesse trabalho aqui por conta, é uma noção assim, que eu tenho já desde os anos 90, quando eu comecei a trabalhar no Rio Grande do Norte, que era... eu vejo assim como uma missão, sabe, de preencher lacunas, porque se a gente não fizer alguma coisa pela nossa cultura, pela nossa história, ninguém vai fazer. Um paulista não vai escrever a história do cinema gaúcho, não. Talvez o Jorge, porque o Jorge ele chegou num estado meio raro, assim, de uma unanimidade nacional e até internacional. Mas ninguém escreve, ninguém pensa sobre o nosso cinema, a não ser tu, um ou outro ali, boca. Uma obrigação que eu sempre tive e continuo tendo de fazer alguma coisa pela nossa memória, assim, de deixar o registro, enfim. Então é um pouco isso. Me chamou a atenção que vocês dois citaram, né, a pandemia e a enchente como momentos importantes para a concepção da ideia e para a realização do projeto. E não pude deixar de trazer isso um pouco para mim, porque eu também escrevi a tese de doutorado que virou o livro também durante a pandemia, né? É uma coincidência meio macabra, mas... Aquele lugar comum, transformar limão em limonada. Transformar limão em limonada, exatamente. Bom, gente, então encerramos por aqui. Os escritores estão aqui, os livros estão aqui, por favor, quem tiver interesse em comprá-los, eles estão ali no finalzinho ali. Vocês podem comprar, podem trazer aqui para os escritores assinarem. E a próxima programação eu acho que é os curtas-metragens da noite, então convido todos para ficarem. Mais uma sessão maravilhosa e seguimos com o festival. Obrigado a todos, boa tarde.